E aí galera, ficou sem áudio aí porque eu não conectei direito o microfone. Pode desculpando, mas é só esse take aí. Nessa hora aí eu vi macaco de cheiro. Infelizmente, como o áudio eu não conectei direito o microfone, não deu pra ouvir eles se comunicando um com o outro. Nessa hora também tivemos outros macacos de cheiro. E o rapaz aí também dando tchau pros macacos. Agora, então, vocês geralmente levam mais tempo de um ponto ao outro aqui, tá? E, primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu fico muito feliz que vocês tenham despertado interesse em ter essa conversa hoje aqui, uma vez que é um assunto que é de extrema importância para todo mundo. Uma das coisas que, quando eu comecei, algumas pessoas perguntavam: vem cá, mas tem que ser biólogo, tem que ser aluno de biologia, tem que trabalhar com o ambiente? Obviamente não, tá? Jamais. Esse daqui é um assunto que eu julgo essencial e crucial para qualquer cidadão conhecer, principalmente nós que moramos na Amazônia. Tá? Eu moro em Porto Velho, tá? Vim de Rondônia, e nós estamos inseridos dentro de uma realidade onde é extremamente comum o aparecimento desses animais. Provavelmente, mas para quem não me conhece, eu sou o Simon. Na verdade é meio idiota isso, eu acabei de pensar aqui, fiz um raciocínio rápido, né? Para quem não me conhece, eu sou o Simon. Porra, mas para quem me conhece, eu também vou ser o Simon, né? Então, é meio idiota isso. Eu me chamo Simon de Albuquerque, né? Sou formado em Biologia, me formei em uma pequena faculdade lá em Porto Velho, né? Comecei a faculdade no ano de 2000, completo agora 20 anos já de graduado em Biologia e sempre fui apaixonado por mundo natural desde moleque. Desde moleque eu queria ser biólogo. Gosto também de atividades relacionadas a trilhas, acampamentos e tudo mais, né? E nós estamos aí hoje, que inclusive foi uma ideia junto com a Júlia e o Juliano, né, que são proprietários da Amazônia Survival, que é uma empresa voltada a esse tipo de treinamento, que não tem jeito, né? Eu acho que qualquer pessoa que mora num ambiente igual ao nosso também precisa ter uma noção mínima de se virar em um ambiente natural. Poxa, mas eu não sou militar, não faço nada, mas às vezes uma aula, às vezes uma trilha, um descuido muitas vezes pode ser o suficiente para a gente se dar mal. Então eu costumo pensar que todas as pessoas precisam ter um mínimo de conhecimento para poder sair de algumas situações como essa. Tá? Então, outra coisa, a minha palestra tem veneno. A aranha caranguejeira tem veneno. Só que uma coisa é ela ter veneno, outra coisa é esse veneno ter atividade ou ser ativo em seres humanos. Então ela tem veneno,
mas ela não é considerada animal de interesse em saúde. Por quê? Porque dificilmente ela vai te dar uma picada a ponto de fazer você ir parar no hospital. Embora isso também seja muito variável, né? Até as perguntas assim, tipo, Simon, uma abelha pode matar uma pessoa? Olha, depende do grau de sensibilidade dessa pessoa. Às vezes pode ser uma pessoa que tem uma alta sensibilidade à picada de abelha, levou uma ferroada no rosto ou no pescoço, isso pode ter desencadeado algum tipo de alergia, um edema na glote, essa pessoa pode morrer. Então, causa, eu nunca falo que animal causa, falo que participa. Minha mulher fica louca, cara, aparece lacraia em casa, eu pego, jogo fora, mata o bichinho, né? Deixa o bichinho. É? A aranha madeira é punk mesmo. Sim. Eu também ficava com receio, mas bota longe, por favor. Então vamos falar um pouquinho sobre artrópodes. E eu começo falando justamente sobre aranhas, né? Aranhas são animais extremamente antigos na Terra, né? Nós temos hoje aí mais de 45 mil espécies diferentes no mundo. Uma coisa que é interessante, a nível de curiosidade, temos aí, sei lá, acho que uma ou duas espécies de aranhas que não produzem veneno. O restante, todos produzem. Praticamente todas as aranhas produzem. Até aquelas papamoscas têm veneno. Agora, como eu sempre digo, se isso vai transformá-lo em animal de interesse em saúde, aí são outros 500. Então aquela aranhazinha de grama, aquela aranhazinha da rocha ali na cachoeira, aquela aranha pulando em cima d'água ali, todas elas têm a capacidade de picar, podem ferroar você, caso sintam-se ameaçadas, mas temos que pensar se ela vai fazer você tomar uma ampulazinha de soro ou não. Aí é uma outra situação, tá? E, óbvio, uma floresta tropical sempre entre esses dois padrões aí. Você confunde com a aranha-lobo, é pior, você confunde com ancilometes, que são aranhas da mesma família que nós chamamos de aranha d'água, que são aquelas aranhas que ficam perto de córregos ou em rochas ali no rio, na cachoeira. Mas ela tem uma característica interessante, né? Além daqueles desenhos que parecem folhas, parece um helicônio ali no abdômen dela, né? Na bunda dela, não posso usar o termo técnico, no abdômen. Se vocês olharem as perninhas dela, vocês vão ver que nas perninhas dela tem pontinhos amarelados, né? Você vai ver pontinhos amarelados, bolinhas amareladas, ó. E em cada bolinha dessa tem uma cerda, um pelo. Quando ela está brava, esses pelos se eriçam. Então você viu que essa aranha, ela tem esse padrão acinzentado, e nas suas perninhas tem esse monte de pintinho amarelo, a chance de você estar de frente a uma foneutra é muito alta, tá? Somente em floresta. Obviamente você não tem que capturar isso se estiver ali. Se estiver em casa, geralmente a gente pega ali aquele pote de sorvete, né? Não vai pegar tapaué, não tem que pegar o pote de sorvete. Cuidadosamente você coloca em cima e coloca ali uma folha embaixo para tirar o bicho. Máximo 3, 4 centímetros, tá? Característica interessante para identificar: cefalotórax. Vocês sabem que aracnídeos, eles não têm cabeça e tórax igual a inseto, é fundido, né? É uma coisa só. Aqui eu tenho a cabeça e o tórax numa coisa só. Quiqueloxoceles, né? Na verdade, a maioria das aranhas desse grupo, na família Cicarídeo, tem isso. Se você observar o cefalotórax dela com o teu coração aberto e com a tua criatividade alta, você vai perceber que parece um desenho de um violão. Parece um violãozinho. Tem lugares que chamam de violin spider, né? Um desenho de um violão. Ela não é agressiva, tem mais de 3 ou 4 centímetros, não dá nada por eles. E onde é que eu vejo o desenho de uma ampulheta? Ampulhetas são aqueles equipamentos para medir tempo com areia, né? Você vira assim, a areia começa a cair. Você pode ver, são 2 triângulos cujas pontas se encostam. Isso aí é a viúva negra. É uma forma extremamente simples de você ver. Tem muitas aranhas que parecem com elas, mas que não possuem isso. Poxa, eu estava vendo aqui o sítio, aqui na porteira, aqui é o que eu peguei. E você olha e não é uma latodex, não é uma viúva negra. Então, se você olhar esse ventre, você vai conseguir perceber que tem ali o desenho da ampulheta. Olha que interessante, outra forma de eu saber que tem a Latrodectus no lugar, às vezes não é nem encontrando o bicho, mas encontrando o vestígio dela. Isso daí são ootecas,
de Latrodex, tá? Ou seja, a bolsa dos ovos. O que é interessante nessa bolsa dos ovos da Latrodex? Parece uma mamona, olha só, cheia de espículazinhas, né? Vocês sabem por que tem esse formato, especificamente no caso da Viúva Negra? Não? Cara, nem eu, mas sei lá, deve facilitar ficar preso na teia. Brincadeira, né? Facilita o processo de, como as teias ficam aéreas, facilita o processo de ficar fixado. E uma coisa interessante, esses bichos enxergam relativamente mal. Enxergam mal pra caramba. Eu tenho caranguejeiras dentro, por exemplo, de cavernas que nem olhos têm. E mesmo essas que vivem no chão da floresta ou em palmeiras, elas enxergam mal. Esses pelos, eles têm uma função sensitiva. São pelos, nós chamamos de tricobótrias, escorpião também tem, que quando ela está ali e alguma coisa vem caminhando perto dela ou vibra, ajuda ela a interpretar essa vibração como um sinal. Então, se ela está no tronco da palmeira e o grilo vem ali pertinho, aquela vibração de um grilo no tronco de uma palmeira, ela consegue perceber através da vibração desses pelos. Então, esses pelos eles têm uma função de mecano-recepção, recebem sinais mecânicos, vibrações e coisas assim. Na pontinha das patas, elas também têm quimioreceptores. Então, você tem uma série de órgãos de sentidos ali para suprir barulho de poeira. É muito comum aí nas fazendas do Pará, nos lugares. Você matava esse cara para usar a cauda dele. Quem mandou para a cauda dele? Ser humano, né? Essa daqui é comum em casa, ó. Uma canta escura, esse bicho é super comum em casa. Essa caranguejada marronzinha que aparece depois de chuva, né? Eu chamo assim. O que é que me dói o coração? Sai uma coisa em casa, eu vou pegar o álcool e vou tocar fogo. Tá? Ah, mas eu fui para o hospital. Tá, mas estatisticamente você foi uma exceção, porque no normal não vai. Escorpiões. Esses são os artrópodes que mais estão relacionados a óbitos, a internações no Brasil, principalmente em algumas épocas do ano e regiões como São Paulo, Minas e Paraná. Uma coisa interessante, às vezes as pessoas falam para mim, mas peraí, você falou que tem escorpião. No meio da selva tem escorpião? E muito, porque a gente sempre, quando a gente filma, a gente sempre está associado a ver esses caras no deserto, né? Sempre estão no deserto. Mas no mar tem muito, inclusive nas árvores. Nesse ódio, o escorpião desse está 2 ou 3 metros de altura ali, na árvore, ou se locomovendo no solo. Escorpiões, eles têm uma anatomia que é muito peculiar. Eu tenho uma cauda, que na verdade não é cauda, isso tudo é abdômen, tá? Eu tenho um cefalotórax que divide os olhos. Escorpiões normalmente têm 8 olhos. Eu tenho 2 olhos centrais e 3 pares laterais aqui. Quelíceras que mastigam, palpos como pinças que seguram sua presa. Uma coisa interessante que me perguntaram é a verdade, tá? Olha o palpo, aquela, chama-se quela, ou pinça de escorpião. Quando ele é muito parrudão, existe uma relação de quando essa pinça é muito forte, geralmente o veneno é mais fraco. Ó, a pinça é para segurar alimento. Se eu tenho uma pinça forte para segurar um grilo e começar a mastigar ele, eu não preciso ter um veneno muito médica, mas não vai brincar com isso não. E aquela região carina, ânus, os olhos medianos, eu tenho olhos laterais. Se você olhar um dedo de perto, você vai ver que ele é cheio de pelo. O escorpião é todo peludo, cheio de cerdas, tricobótrias, pelos sensitivos, de percepção, tá? São machos, ele já tem um parrudão ali. E esse carinha, quando você olha ele por baixo, ele tem 2 estruturas que parecem um pentezinho. Se você colocar ele num lugar de vidro e olhar por baixo, quando ele anda, esses pentezinhos do ventre dele ficam tocando no chão. São receptores químicos. Chamamos de pentes ambulacrais. Ó, isso é uma fêmea alimentada ou prêmio. Por quê? Porque eu percebo que as placas das costas elas estão afastadas. Ó, eu percebo um distanciamento na lateral em cima dessa armadura dela, né? Desses tergitos aí que ela tem. Isso é um sinal de que esse bicho comeu. Diferente de uma aranha, quando ela pega um inseto, o que a aranha faz? Ela inocula veneno, e a aranha tem um estômago sugador.
ela encosta ali, ela suga. Você vai ver que depois aquela barata está só uma bolinha seca, só a estrutura externa. Esse bicho é sinistro, ele mastiga mesmo. Parece o alien. Ele tem duas quelíceras aqui, ó. Parecem duas pinças, ele mastiga. Quando você vê um bicho desse de perto, pegou uma barata, ele enche a barata de ferroada, parece um anestesista, e ele tem duas estruturas mordedoras, assim, possa emergir como uma forma voadora. Né? Tem uma duração de vida curta, mas o que importa é que ela vai cumprir o seu papel. E nós temos também, né, dentro do grupo de lepidópteras, são abelhas, ó, que abelha, mamãe, que abelha é menóptera. Lepidópteras são borboletas, mariposas, lepidópteras, animais de asas duplas, tá? E aí o que nós temos? Nós também temos as mariposas, muito comum em regiões do sul do Brasil, chamar de bruxinha, né? As mariposas. Mariposas são noturnas. Simon, a mariposa pode causar alguma coisa? Tem um gênero chamado Ilésia, que se você manipula, ela pode soltar escamas das asas, e aquilo, se cair em você, pode te causar um processo de irritação, levemente semelhante ao que acontece com aranhas. Pode às vezes cair no olho e causar uma irritação. Eu pegava borboleta quando era moleque, mas ele passa esse pó no olho, tu fica cego, né? Na verdade, isso só pode acontecer com essa mariposa e pode te causar uma reação alérgica, uma urticáriazinha leve. Vou almoçar aqui. Tava era com sono já. Complicado, né? Você gosta de paçoca? Peixe boi nem tá mais aqui, ó. Ou tá? Aí, ó, tá cheio de peixe boi. Não sei se dá pra vocês verem.